Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilane e hoje nós estudaremos a aula 30 de Língua Portuguesa para o 9º ano. Antes de iniciarmos a nossa aula de hoje, eu peço que você já tenha em mãos o seu caderno de Língua Portuguesa, o lápis, a caneta e a borracha. Teremos muitas anotações para fazer nesta aula, porque o assunto da nossa aula de hoje é a parte 3 do uso do hífen. Então, chegamos à terceira e última parte do estudo das regrinhas para o uso do hífen. Os objetivos propostos para esta aula são conhecer e aplicar as regras em que não se emprega o hífen. Muito bem, então nas aulas anteriores nós conhecemos várias regrinhas em que a gente precisava empregar o uso do hífen. Hoje nós veremos alguns casos bem específicos onde a gente não usa mais o hífen, né? Antes do acordo ortográfico, usava-se, agora não usa mais. Então vamos lá, né? Com ou sem hífen. Neste caso de hoje, sem hífen. Então, casos em que o hífen não deve ser empregado, tá? Então não se usa mais o hífen quando o prefixo terminar em vogal e a segunda palavra começar com uma vogal diferente. Então, o que tem que prestar atenção aqui, né? Prefixo, a professora já falou, aquela palavrinha que aparece ali no comecinho antes da palavra principal, né? E que tem um significado. O prefixo sempre tem um significado, né? Então, o prefixo terminou em vogal, que é o caso ali do alto, do infra, do semi, do co, terminou em vogal. E a segunda palavra, o segundo elemento, também começa em vogal, mas uma vogal diferente, tem que juntar, tá? Não se emprega mais o hífen separando estas palavras. Então, como exemplos ali a professora trouxe autoavaliação, ó, o auto terminou em o e o avaliação começa em a. Deixa os dois juntos, tá? Também é o caso do autoescola, que antes do acordo ortográfico separava pelo hífen, agora não separa mais, né? Autoestima, coautor, infraestrutura, semiárido, né? São alguns exemplos aqui que mostram o emprego do prefixo terminado em vogal e a segunda palavra começando por vogal diferente. Temos aí tantas outras palavras, né? Então você vai prestar atenção no prefixo e no segundo elemento. Muito bem. Anote aí esse primeiro tópico, essa primeira regrinha já no seu caderno. Muito bem. Também não se usa mais o hífen em determinadas palavras que perderam a noção de composição. Então, uma palavra composta é quando eu tenho lá dois substantivos, por exemplo, formando, né, uma terceira palavra. Então, essas palavras que aparecem aqui, elas perderam a noção de composição. Então, paraquedista, eu não tenho duas palavras separadas, certo? Eu tenho uma palavra que é o paraquedista, ela perdeu a noção de composição, né? Então, não precisa mais colocar o hífen. A mesma coisa acontece com o paraquedas. Então, eu tinha lá o para, do verbo parar, queda, que é um substantivo, e aí juntando essas palavras, eu teria uma terceira palavra, que é o paraquedas, então seria uma palavra composta, né? Então, são palavrinhas que perderam a noção de composição, já não são mais chamadas de palavras compostas. Por isso, não se emprega o hífen. E ainda, o mesmo caso é o caso do manda-chuva.
também escreve-se junto. Muito bem. Anotou essa regrinha? Vamos então para a próxima, né? Quando a segunda palavra começar por R ou S, depois de prefixo terminado em vogal, olha lá, retira-se o hífen e essas consoantes elas serão duplicadas. Eu tenho que dobrar a consoante da palavra seguinte, né? Então, você vai observar ali o prefixo. Então, é o ante, alto, supra, contra, ultra, intra, enfim, né? Vai olhar o prefixo, vai olhar a palavra que vem depois. Se começar com R ou S, tem que duplicar essa letra, né? E a palavra vai escrever tudo junto, não vai o hífen separando, tá? Na verdade, no lugar do hífen, você colocou mais uma letra S ou mais uma letra R. Então, anote aí essas palavrinhas, né? É o caso do antessala, antirrugas, antissocial, autorretrato, suprarrenal, contrarreforma, ultrassom, né? E tantas outras aí que você vai se deparar, né? Que nós temos na nossa língua portuguesa. Não dá para a professora trazer todas aqui, porque senão o nosso tempo acaba extrapolando, porque é muita palavra. Mas tá aí a regrinha, né? Então, presta atenção no prefixo, veja o que vem depois. Se começar com R ou S, tem que duplicar esse R ou esse S, tá? E aí, tudo junto, sem o hífen. Muito bem. Também não se emprega o hífen quando o prefixo terminar em vogal e o segundo elemento começar por consoante que seja diferente de R ou S, tá? Também não se emprega. Qual que é a diferença aqui, ó? O prefixo terminou em vogal, depois veio uma palavra que começa com consoante, mas essa consoante não é o R e também não é o S. Então, tudo junto, sem o hífen e sem duplicar a letra. Eu só vou duplicar a letra quando for R ou S, ok? Então, anota lá essa regrinha e anota os exemplos que a professora trouxe dessa regrinha, ó. Anteprojeto, tudo junto. Autopeça, contra-cheque, extraforte e ultramoderno, tá? Então, são alguns exemplos e aí você vai ter que lembrar, então, desta regrinha aí, tá? Não esquece, só vai dobrar a letra quando for R ou S. Com outra consoante, não dobra a letra, ok? Muito bem, anota aí essa regrinha também no seu caderno. O hífen, ele não deve mais ser usado quando o prefixo termina em consoante e a segunda palavra começa por vogal ou outra consoante diferente, né? Então, olha lá, eu tenho o prefixo terminou em consoante, que é o caso do hiper, inter, sub, super, né? Ele terminou numa consoante e a palavra que veio depois, ela começa ou por vogal ou por consoante diferente. Então, hipermercado. O hiper termina em R, o mercado começa com M, sem hífen e sem duplicar a letra. Hiperacidez. O prefixo termina em R, a palavra seguinte começa com vogal, que é a vogal A, sem hífen e sem duplicar a letra, né? E o mesmo em intermunicipal, subemprego, superinteressante, superpopulação, né? Superpopuloso e assim por diante, né? Temos aí muitas palavras.
Anota também essa regrinha para que você não esqueça, tá? Desses casos aí que a gente não vai usar mais o hífen separando as palavras. Agora a professora exemplificou também o supermercado, que é o caso semelhante do hipermercado, né? Muito bem, vamos olhar agora essa tirinha aqui, né? Trouxe mais um texto para a gente poder ilustrar um pouquinho a nossa aula. Então, olha lá, vândalo, olha isso. Já estão valendo as novas regras do tal acordo ortográfico. Acentuação, hífen, mudou um monte de coisa. Sabe o que isso significa? Precisamos de um novo corretor ortográfico para essa máquina, urgente. Então, eu achei que ele ia dizer assim, sabe o que isso significa? Que a gente precisa estudar mais, que a gente precisa estudar as regras novas, Mas ele achou a solução ali mais prática, um novo corretor ortográfico para a máquina, porque aí o computador ajuda a gente a corrigir as palavras, Então eu trouxe a tirinha para ilustrar um pouquinho esse assunto que foi assim tão extenso, Tão cheio de regras, exceções, tanta palavra para a gente tentar memorizar. E o que vai nos ajudar? A prática dos exercícios, turma? Então, para que você coloque agora em prática tudo isso que você aprendeu, é só exercitando. Muito bem, então, agora é só estudar os casos em que não se usa o hífen, que faz parte aí deste grupo 3, que a gente trabalhou, e aplicar seus conhecimentos nos exercícios propostos. Na dúvida, podemos sempre recorrer a um bom dicionário, Não fique com a dúvida. Vai no dicionário e dá uma olhada lá como é que escreve para escrever certo. Ok, pessoal? Então, bons exercícios, obrigada pela atenção de todos e nós nos vemos na nossa próxima aula. Até mais!